Hello, galera! Eu sou a Marília, sou diretora da KNN Idiomas de Carmo do Rio Claro e de Alpinópolis. Hi everyone, eu sou o Rubens, também aqui da KNN de Carmo do Rio Claro, sou coordenador pedagógico aqui na escola. E hoje a gente está começando o nosso segundo The Journey Talks. Hoje a gente vai receber ele, que é artista plástico, ele é artesão, ele é músico, ele é ceramista, Júnior Soares. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado. Eu exagero isso aí. Eu desconfio de todas essas coisas, às vezes eu acho até que eu sou bom em alguma delas. Mas... Alguma delas tem que salvar. Salva. Em algum momento ela sempre salva. É isso aí. Bom, pessoal, só avisando aí, não esqueçam de ir lá no o primeiro podcast, né, que a gente postou, né, Marília? E curtir lá com a Celiane, tá? Assistam lá também e não percam, porque já a gente vai lançar aí o nosso próximo podcast, né, com o Júnior. Então, fiquem ligados. Vocês. Isso aí. Né? Bom, e hoje, como é nosso tema de sempre, né, a gente tá aqui para falar de viagens, experiências no exterior e como o idioma conecta a gente, né, com essas vivências. O Júnior já teve várias experiências fora do país, no exterior, e até diferentes aqui, né, dentro do Brasil mesmo, explorando aí esse Brasil, né, e ele vai contar principalmente sobre ter morado na Itália, né, Júnior? Sim. A primeira experiência vem com um convite para ir para a Itália, através de um tio que era padre. Isso foi em 88 que ele esteve em casa. Eu morava em São Paulo na época, e nesse período ele viu umas coisas que eu fazia de escultura, e ele, voltando da Itália, ligou uma coisa a outra, e uma ideia dele particular de desenvolver alguma coisa no Amazonas, né? Ali surgiu um convite, uma ideia de ir para a Itália. Depois de um ano um ano e pouco dessa primeira conversa, eu acabei indo para o Amazonas primeiro, para posteriormente ir para a Itália. Isso. E como é que foi Amazonas, né, nessa época? Acho que até hoje a gente fica assim, será que eu vou levar uma flechada? Aquela coisa bem diferente, né? Não sei se teve alguma flecha direcionada a mim, passou e batido, porque eu não percebi, né? Mas foi estranho, assim, porque eu lembro quando eu fui ele era um padre numa missão, ele estava dentro de uma missão de padres italianos, por isso que ele fez o link com a Itália. E ele tinha comprar um forno de cerâmica, um forno próprio, e não tinha ninguém para trabalhar. Como ele tinha visto que eu trabalhava, eu terminei um curso em São Paulo e fui para o Amazonas. Eu lembro que é uma cidade chamada Tabatinga. Na época, Tabatinga tinha algo em torno de 30, 40 mil habitantes, né? Mas era uma cidade sem asfalto, eu lembro direitinho quando eu cheguei com um avião na cidade e eu olhei para baixo e falei, o que eu vim fazer nesse lugar? Pensei assim, mas eu gostei demais. Foi um ano, para mim, particularmente, foi um dos melhores anos da minha vida, assim, como experiência, porque você cresce no âmbito familiar e depois você sai dali, e para um extremo desse, às vezes a gente, pelo menos eu, em algum momento eu pensei, pode ser uma experiência estranha, nada agradável, mas foi absolutamente agradável, assim, a estadia, e onde eu tive, de maneira mais objetiva, a minha primeira experiência com uma língua estrangeira, né? Porque Tabatinga era uma cidade divisa com a Colômbia, a última cidade da Amazônia, ali do Alto Solimões, e fazia divisa com a Colômbia e com o Peru. O Peru estava do outro lado do rio, e a Colômbia estendia pela própria cidade de Tabatinga, pela Avenida da Amizade. E eu, eventualmente, descobri na cidade colombiana, que era uma cidade mais organizada socialmente, politicamente, uma cidade que te oferecia um pouco mais. E eu descobri um centro cultural na Colômbia, e era um calor, o Amazonas é um calor absurdo, a umidade, tudo. Eu descobri esse lugar tinha, por exemplo, tinha uma sala de vídeos, tinha sala de cinema, tinha eventos culturais, e tinha uma sala de leitura com ar-condicionado. Eu falei, o que eu comecei a fazer? Terminava o dia, 4, 5 horas da tarde, botava um livro um livro na bolsa e ia para o Amazonas, para Letícia, né, a capital colombiana, e ficava lá, sentava no ar-condicionado, lia o livro por um tempo, porque também não tinha nenhuma outra coisa para fazer. Entendeu? Não era o período, não tinha internet, não tinha cinema, não tinha nada. Eu lembro que eu fui, a primeira noite que eu saí para ir num baile, as meninas que moravam lá, vai ter um baile. Eu me senti num filme do Tarantino, uma coisa assim, uma coisa meio, para mim foi muito surreal, a música, tudo era muito estranho.
E eu era um estranho naquele ambiente. Até eu conheci pessoas que falavam que eu era um gringo ali. Porque eles... Aí você percebe a dimensão do país, né? Porque, poxa, você é da onde? Eu sou do Sul. É uma divisão muito clara, assim. Você não é dessa região, você é de outra região. E às vezes experiências em Letícia com a língua espanhola, né? Língua latina, porque eu ouvia muito rádio, gostava de música, sempre gostei muito de música. Não levei meus cassetes para ouvir lá. Fita cassete, hein? Quem não sabe, dá um Google aí, fita cassete. Fita cassete, nossa. Aquela que você botava a caneta no buraquinho e rodava para pegar na música que você queria. Tinha que voltar, não tinha? Tinha que voltar na caneta, assim. Uma caneta Bic também, talvez as pessoas não sabem que é caneta Bic. Ninguém escreve mais. Pô, eu acho que eu passei um pedacinho disso aí, tá? Ah, para. Passei. No museu, você viu? Não, em casa. Meu pai tinha um em casa. Aí não podia ser qualquer caneta, porque ela tinha que ser a caneta Bic, porque ela é sextavada e ela possibilitava o encaixe perfeito. O design foi feito pra isso, né? A caneta e a fita, acho que foi uma coisa pensada em conjunto, de uma certa forma. Então, as experiências ali na Colômbia com ouvir a música, a questão da música colombiana, peruana, que tocava na rádio, eu fiquei muito voltado nessa parte cultural, muito mais direcionado para as questões da Colômbia, da língua espanhola, do que com a língua. Eu até participei de um festival, que foi o Festival das Três Fronteiras, ganhei em segundo lugar como intérprete e fiquei em quarto lugar como músico. Olha. E ele ainda fala que não sabe assim. Né? Foi um prêmio internacional. Tem um prêmio internacional de música. Ninguém pode dizer que você não tem um prêmio internacional. E foi uma experiência. No festival você percebe a questão... por exemplo, estava todo o pessoal ali ouvindo a tua música. Eu vi pessoas que chegaram para mim, não entendiam bem o português, mas gostavam. Essa troca da coisa num outro ambiente, um ambiente estranho, porque mesmo eu era muito novo, eu tinha 20 anos talvez, e você vai indo nesse caminho, quando você é muito novo, talvez você não tenha juízo. Coragem você talvez não tenha tanta, mas você não tem juízo nenhum, então você vai indo, vai caminhando. Até eu brinco, porque eu tive uma namorada na época que ela, depois a gente começou a namorar, ela falou, cara, o que você faz na Colômbia? Tanto que você vai lá. Eu falei, eu vou ler, eu tinha um livro, botava numa bolsa de... Tinha um ar-condicionado e falou, cara, você acredita que todo mundo falava que você ia lá para fumar maconha? Uma fama de maconheiro que eu ia na Colômbia para fumar maconha. Então, pô. Tinha essas coisas, né? Acho que é tudo as pessoas observavam essas coisas, depois você vai entendendo uma cidade que, embora fosse um pouco maior, na época eu não morava no Carmo, nasci aqui, mas eu vim morar aqui depois de um outro tempo, né? Então eu não tinha essa questão da cidade pequena, como as pessoas lidam com você, mas eles me receberam super bem, assim, embora eu, olhando para trás, eu também me sentisse um pouco estrangeiro, embora esteja no ambiente, no meu país, né? E na época tu morava em qual cidade? Morava em São Paulo. Em São Paulo? São Paulo. Nossa, pô, então deve, pra tu chegar lá, era basicamente vilazinha, né? Basicamente. Era uma vila, mas é uma vila que eu não identificava nada parecido em São Paulo. Porque as casas todas de madeira, a cidade plana, parecia mais uma cidade litorânea, pela situação, do que uma cidade. Você não via elevações, montanhas, não via nada disso. E essas elevações eu tinha da minha memória de vir constantemente o Carmo, que a família é daqui, passar carnaval aqui, essas coisas todas. Mas também tinha essa coisa ali eu percebi essa coisa do sotaque. Engraçado, porque embora eu tenha crescido, meus pais são de Minas, minhas tias, a casa era cheia de gente de Minas, em São Paulo. Em São Paulo já me enchi o saco pelo sotaque, a porta, sabe, essas coisas. E lá também, não era diferente lá. O pessoal me emulava, falava, mineirinho, não sei o quê. Eu falo certinho, que esses caras estão falando que eu tenho sotaque. A gente acha que não tem, mas está tudo ali, né? Tinha essas cobranças. E depois dali eu saí, aí veio... Ali era uma prévia para a Itália, né? Passei um período, aí passado um ano eu fui para a Itália. Aí já foi outro looping, né? Sei lá como é que é isso, porque você está num lugar... você está no Brasil, São Paulo, capital, aquela coisa. Aí você sai dali e vai para uma cidade
de uma certa forma periférica no teu país, uma cidade sem muitos recursos. E depois você sai dali e vai para a Europa. Aí é mais loucura ainda, quer dizer. E aí vem a questão da língua efetivamente, né? Aí você não tem, você não está mais na Avenida da Amizade, você fala um pouquinho aqui e volta para cá. Não, ali é outra história, né? Quanto tempo tu ficou lá em Amazonas mesmo? Amazonas eu fiquei um ano e pouco. Um ano e pouco. É. E assim, gente, né, só para contextualizar, a gente tá falando do comecinho dos anos 90, né? Se hoje, muitas vezes a gente pensa, né, na coragem que a gente tem que ter para poder ir para fora, fazer uma viagem, imagina naquela época que a gente não tinha tanto acesso à internet, né? Quase que zero. Então, para você pesquisar para onde você ia, entender, se localizar, era outra realidade, talvez né? se eu pesquisasse eu não fosse. Então, né? Vai no escuro, vamos ver o que Poxa, é. na época não tinha Google Maps. Não tinha nada. Que? Nada. Não tinha Google. Não tinha Google. Não tinha nada disso. Né? Então, assim, o nível era realmente um tiro no escuro. Você ia na cara e na coragem, né? Porque realmente não tinha o acesso a gente conversar com a família, né? E tudo mais. E vou olhar aqui onde que eu vou, como que eu chego. Tudo isso era multiplicado por 50 a dificuldade, né? Do acesso. Então, daí... E também veio também para a gente contar um pouquinho, né, do nosso tio Frei Ciro, que ele era um frei franciscano, e os franciscanos trabalham com missões, né? Então eles tinham essa missão lá de evangelizar na Amazônia e também o trabalho, né, que veio da Itália, onde os freis te convidaram, então, a partir dali para ir para lá, né? Sim, exatamente. Ele me convidou e foi também muito no escuro, porque eu tive alguns problemas, parte dos problemas que eu tive para permanecer justamente veio um pouco da falta de organização como um projeto, né? Então eu fiquei na Itália por quase 2 anos, e tive problemas, acabei tendo que voltar, mas assim, como experiência foi uma coisa... para mim mudou minha vida toda. Sempre que eu volto, você volta naquele ponto, entender o que aconteceu dali para frente, né? A questão até de perspectiva, a questão das coisas que aconteceram, das situações que eu passei. E poxa, quando eu chego, não sei se a gente já pode ir para a Itália? Pode! Eu imagino que cada mês valeu por 1 ano lá, né? São experiências. Por exemplo, quando eu cheguei... Eu lembro que eu cheguei no Aerofilme Tino, em Roma, não tinha ninguém me esperando. Falar, e agora? Como é que eu faço? Te socaram no avião e só foi. Ninguém com a plaquinha Júnior. E eu fiquei ali, falar, eu tenho que ir. Bom, eu tinha um endereço. Eu já estava no ponto assim de ir comprar uma passagem de trem para ir para a cidade e chegar no endereço e falar, sou eu, cheguei. Mas daí de repente apareceu. Não tinha celular. Apareceu alguém, um outro frade lá, um italiano que morava no Brasil e estava por lá naquele período, falava, vamos subir no Frei Ciro, entramos e fomos. Aí vem é engraçado quando você vive essas experiências da maneira que foi, como eu não falava italiano, sabia uma palavra ou outra. Aí você entra no carro e ele com mais outros 2 falando italiano e você tenta entender o que está rolando. Aí vem um pouco de desespero. Aí ele falou, você não fala italiano? Não falo italiano. Aí ele fala um pouco de português. Você fica, caramba, faltou estudar um pouquinho, né? Meu Deus, por que eu não estudei? Faltou ouvir os cassetes que a minha amiga me mandou, aqueles cassetes chatos que ficava... Ele falava o cassete, eu lembro de um direitinho, falar... Escutate e repetete. Quer dizer, escuta e repete. Quem vai ficar fazendo isso, cara? Ninguém faz isso. Aquele flashback momentâneo. Né? Hoje os alunos têm aplicativo, né? E preguicinha, né? Olha, gente, tinha que ficar virando a fita cassete. A minha experiência, eu falo sempre, é fundamental. Aprenda o máximo de língua, o lugar que for, mesmo que seja alguma coisa para você desenrolar. O inglês é a língua mais falada, ok, mas se você puder fazer também um outro de uma língua de algum lugar, por exemplo, você vai para a Itália, tudo bem que os italianos vêm com aquele inglês, provavelmente vocês não vão entender o inglês do italiano, porque o inglês do italiano é mais italiano que é mais italiano que inglês. É o inglês bem italiano. Mas assim, eu lembro, cheguei no convento, eu vi que tinha uma discussão, porque, imagina, eu era um estudante, eu fui para estudar, mas eu não era padre, eu não era um jovem que estava entrando para o sacerdócio e ia morar num convento. Isso não era comum. E aí eu
olhei uma cena assim, cheguei no refeitório, os padres estavam terminando de jantar, e um padre começou a reclamar alguma coisa. A única coisa que eu sabia que é comigo isso aí. Eu não estou entendendo nada, mas é comigo. Quer dizer, o incômodo que a minha presença causou por algum motivo. Depois, com o tempo, esse padre mesmo, ele passou meses e meses assim, não me cumprimentava, umas bobagens assim. Mas depois eu fiquei muito amigo dele, porque eu gostava de escrever poesia e coisa e tal. E ele era um cara, depois eu descobri que o cara era um fodão de história, de coisa. Nossa, olha que louco. O cara era um doutor, assim, um cara conceituado, escrevia livros, e nós ficamos amigos depois, assim. Ficamos muito mais próximos do que eu tive proximidade com outros, por exemplo, por essas coisas. Uma vez ele pegou, você escreve, não sei o quê, me dá as suas... Aí, putz, eu fiz uma cagada, não sei se pode falar essas palavras, mas... Porque eu escrevia meus poemas, assim, de maneira muito rudimentar. Ele falou, você escreve e coisa e tal. Traz os seus poemas que eu vou levar para uma amiga que ela estuda a língua portuguesa, uma outra italiana. Eu fui cair na bobeira de traduzir os meus poemas para o italiano. Imagina, se eu não falava direito, eu ainda traduzi. Eu mandei. Ele falou, não, rodou, mas aí não acho que foi publicação. Quer dizer, depois eu entendi. Falou, tinha que ter mandado em português, porque a pessoa que ia lidar, ela lidava com a língua portuguesa. Era mas foi uma experiência, né? Foi nessa história de traduzir, eu já aprendi um pouco mais. E outra que eu tive o cuidado, assim, quando eu estava lá, eu fui eu comprava livros em italiano, não caía na cilada de vou ler, facilitar a minha leitura com ler português, pegar coisa, não. Eu começava a ler tudo italiano. Você realmente imergiu na experiência, né? Mas é assim, naqueles primeiros, quando eu cheguei e teve essas coisas todas, aí eu entrei para uma escola, fiz 3 meses de escola de língua. É uma universidade para estrangeiros que tinha em Perugia. Aí eu fiz, voltava no cursinho que você sentava na mesa, botava um fone, ela falava um negócio, você repetia de cá, várias pessoas ali. Foi interessante, porque daí você conhece gente do mundo inteiro, né? Porque daí você tinha, na minha sala, tinha espanhóis, tinha alemães, tinha gente da Nova Zelândia, tinha gente de todo lado, assim, franceses. E você vai meio que trocando as experiências em italiano com todos eles. Uns que legal. Com mais dificuldade, outros porque a proximidade nossa do português com uma língua latina, do italiano, português, espanhol, você que tem uma facilidade maior de compreensão do que o alemão, por exemplo, que é nada a ver com... O alemão e o inglês vem do anglo-saxão, né? E o italiano, o português são línguas latinas, então a gente consegue compreender com mais facilidade, né? Falar já é outros 500. Exatamente. Então, essas outras línguas o período italiano me deu uma facilidade um pouco melhor de compreender o francês, porque o italiano é mais próximo do francês do que o português, por exemplo. Então, como eu estava envolvido com a língua italiana, muitas palavras do italiano aproximam mais do francês. Eu começava a compreender mais, assim, essa coisa. E morar num país que tenha uma profusão de pessoas de outros países é tudo muito mais fácil nesse aspecto. Porque eu falo, o Brasil, a gente vai ter talvez um pouco mais dessas coisas no litoral brasileiro, nas praias que o pessoal vem, na questão de cidades mais turísticas, né? Mas aqui no interior, você quase não acontece esses contatos, né? E lá era constantemente, você topa com um de um país, do outro, o pessoal árabe, que na época era um pessoal que estava migrando para a Itália para tentar ir no convento, por exemplo. Quando eu estava já familiarizado no convento, eu ajudava na cozinha e coisa. E como era convento, muita gente de origem árabe, até muçulmanos, jovens que iam no convento para pedir comida. Eu que descia com a comida, escrevia coisa e tal, aí eles conversavam coisas, percebia os sons, assim, essas coisas, era muito curioso, porque você estava sempre ouvindo sons diferentes constantemente, na rua, em qualquer lugar que você fosse, você ouvia uma língua, claro, mais o italiano, mas você ouvia sempre um estrangeiro em algum lugar ali diferente. Que legal. É interessante que a multicultura está mais presente, né, nos países da Europa. Sim. E a Itália tem muito a fama de ter sotaques bastante diferentes, apesar de ser um país pequeno, né? Você percebeu isso lá? A Itália, se você, por exemplo, tem umas regiões da Itália que são outros países com
com o trato da língua, por exemplo. Eu gostava muito de eu até gosto até hoje, chama Pino Daniele, é um cantor italiano, ele faleceu há alguns anos, ele era de Nápoles. E eu gostava do som dele. Eu descobri, até gostava do som, porque ele tinha uma coisa da ibérica, aquela coisa que aproximava um pouco do som brasileiro, e ele tinha um trabalho com música brasileira no início da carreira. Então me familiarizava. Mas quando eu fui começar a ouvir para tentar entender o italiano dele, eu não consigo entender. Até hoje eu não consigo entender, porque é napolitano, não é italiano. O italiano que se conhece, segundo um amigo lá, ele é da Toscana. Esse italiano da fala do aprender italiano. Ele é mais da região da Toscana. Agora, você tem da Calábria, que é uma outra língua. Você tem o de Nápoles, por exemplo. Se você pegar a escrita do italiano napolitano, ela é toda cortada. Com a apóstrofe, como é que é aquela... A apóstrofe, né, a vírgulazinha em cima. A apóstrofe, isso. Você vai ver toda ela cortada, e não são palavras inteiras, eles cortam. E se eu percebi, na minha humilde conhecimento, que o nosso português mineiro também é tudo assim. Tudo vai cortando. Você não fala a palavra inteira, você reduz ela. Você final, né? Come o final e se você pegar uma pessoa que fala o mineirês, vamos dizer, como língua, como pronúncia, muito carregado, ela é toda... como frase, ela vai ter que ter essas apóstrofes todas. Sim. E o italiano é todo assim. O italiano de Nápoles é todo assim. Que eu percebia porque eu comprei aí já era CDzinho, comprei um CD. Já tinha melhorado um pouquinho. O CD vinha a música e com a letra, né? Na hora que eu falo, vou aprender a letra. Falar, esquece, não, é outra coisa. Aí você tem que entender não só a língua, mas a maneira correta de pronunciar ela. Porque ela te exige um exercício diferente de compreensão. Eu tinha o meu mestre, quando eu estava na Itália, eu fiz parte de um ateliê de um ceramista, hoje é meu amigão até hoje, e ele era napolitano. Aí quando eu vi Pino Daniele, foi com ele lá. Falei, gostei desse cara, não sei o que. Ele foi me apresentando. Aí ele falou, Júnior, é outra coisa. Eles não falam a minha língua. Ele falava italiano, compreensivo, mas ele também falava o napolitano, que era uma outra língua. Poderia ser tudo, é um conjunto, né, de uma ramificação muito complexa a Itália nesse ponto. Eu lembro de pessoas, até da região que eu estava na Úmbria, que era o centro Itália, é uma região muito, eu considero como se fosse uma Minas, embora seja minúscula, assim, era um pouco essa coisa interiorana, porque ela é uma sem litoral também como nós, né? E essa coisa bem característica do interior, essa coisa ruralista, sabe? Muito característica da Úmbria. Só que tinha acentos diferentes também ali. E quando você subia para o Vêneto, por exemplo, eu percebi um acento muito parecido com o nosso acento do sul do Brasil. Que o sul do Brasil provavelmente é um acento do imigrante que vem e acentua. E aí eu tenho esse amigo da Itália, a gente um dia conversando, fala, não sei o que, o tal do Esperanto, né? Todo mundo quer falar Esperanto. Esperanto é uma língua que não vingou, né? Não vingou. A língua para todo mundo que não vingou para ninguém. E a gente conversando disso, ele falou assim para mim, cara, é mais fácil o mundo inteiro falar italiano do que a gente abandonar a nossa língua. Eles têm uma questão da língua muito forte. Então, é preciso entender, assim, você vai esmiuçando. Eu falo assim, um pouco eu apaixonei pela Itália, tem embora não seja tanto, eu vivi por pouco tempo, mas eu tenho eu criei um amor com a Itália, com a cultura, que já me interessava pela arte. Depois, quando você está ali, você se interessa pelo cinema, tudo que... Eu entendo o humor italiano, muita gente não gosta, mas eu entendo a maneira, essa maneira de reagir às situações. É muito curioso, quando você está no lugar, começa a perceber essas coisas. E quando você começa a perceber, que é uma coisa que eu entendi lá, com o tempo, eles começam a te aceitar mais. Você começa a se inserir num contexto e eles começam a te aceitar, porque você vai buscando. Eu lembro uma situação no convento, por exemplo, ajudava na cozinha, né?
Eu falava italiano, meu italiano eu não sou muito estudioso no sentido, quero falar perfeito e tal. Eu inventei o meu sotaque, embora os amigos falavam, teu jeito de falar é muito parecido com do Gênova, daquela região. Beleza, então eu sou genovês, ok. Mas sou genovês. Me achei. Aí um dia no convento, eu conversando com as cozinheiras lá, após o jantar e tal, as cozinheiras me enchendo o saco, você nunca vai falar italiano igual a gente, que não sei o que, é muito difícil. Eu falei, eu não falo porque eu não quero, eu não estou afim de falar igual vocês. Não fala, você não fala porque você não consegue. Eu vou falar umas palavras de italiano, vocês vão ver que eu posso falar igual vocês, eu não falo porque eu não quero. Eu soltei só palavrão. Eles são bons de palavrão. Soltei uns 3 palavrões assim, né? Mas no sotaque mesmo. Elas olharam pra mim, nossa, você fala igual a gente. Se identificaram. Dentro de um convento. Então. Mas é engraçado porque o palavrão italiano, ele tem um peso diferente. Você percebe pela questão cultural. Ele não é ofensivo. Ele não é ofensivo como é para nós. Não é tão ao pé da letra. Por exemplo, um palavrão. Posso falar o palavrão? Pode, que eu acho que todo mundo ficou curioso. Palavrão italiano. Estou curioso para saber. Vaffanculo. É parecido com aquilo mesmo que a gente fala. Mas não tem esse significado. Porque eu lembro que eu estava na rua, não tem o mesmo peso. Sim. É uma coisa cultural e não tem esse mesmo peso de algo que tenta te ofender. Eu lembro, e isso me ficou claro um dia que eu estou na rua, numa feira de rua, e eu vejo um menininho pequeno e a mãe dele vem pra cá, não sei o quê. Aí ele vira, vaffanculo, mama. Porra, é isso mesmo no Brasil já levava um tapa na boca. Aí a mãe dele só falou, não sei o quê, vamos embora, e acabou. Então, fala, mas peraí. Não é ao pé da letra as expressões, a coisa, e eles também não têm, é uma parte cultural dessa coisa. Você lembra o Paulo, meu amigo lá, veio para cá, para o Carmo, ficou 3 meses comigo aqui. As pessoas ali na tecelagem na época falaram, cara, esse cara é muito nervoso, ele agride, ele xinga. Falou, não está xingando nada, cara, é tudo, ele é isso aí. É interessante que quando você vai lá e conhece realmente as pessoas, né, você percebe o peso que eles têm uma expressão, né, eles são muito calorosos na maneira de se expressar, né, e isso pra tudo, tanto pra ser simpático quanto pra ser bravo, né, e só que não quer dizer que ele tá nervosão ali, né, a maneira é cultural mesmo, é cultural. Se você se ofende, assim, se você se ofende fácil, eles não entendem, aí eles ficam preocupados, falam, será que eu disse alguma coisa? Eu falo, vaffanculo, cara, não falei nada demais. É uma coisa deles, da expressão, por isso que eu entendi, assim, com o tempo, que você precisa entender o outro, a maneira com que ele lida com certas expressões que para você pode parecer, aí que não dá para fazer a tradução ao pé da letra. Não dá para você traduzir uma palavra, a mesma palavra para o italiano, por exemplo, a palavra saudade não tem italiano, uma palavra para nós, mas tem a nostalgia. Nostalgia para nós também tem uma palavra nostalgia, mas a palavra nostalgia para o italiano não tem o mesmo significado para nós. Então. Já é o peso cultural de você entender, né? Compreender o peso das palavras, o significado, né? Aquilo lá, isso é o que a imersão pode trazer, né? Sim, acho que é fundamental você aprender a língua e, ao mesmo tempo, a experiência de estar no lugar, entender, ouvir como é que as pessoas se expressam, como é que as pessoas falam. Os acentos italianos são muito... Eles têm essa coisa... de região para região, é mais firme, é mais sério em alguns, outros são... Mas sempre as pessoas falam muito cantado, porque eles têm um tipo de italiano que eu acho horroroso o jeito que eles falam, mas é de uma região da Itália. Agora tem outros que têm um charme diferente. Agora, o que eu mais gostava de ouvir eram os napolitanos, que eu não entendia nada. Entendi? Tinha uma música não era napolitana, era daquela ilhazinha, esqueci o nome da ilha, uma ilha italiana, Sicília, ali naquele pedaço. E os caras tinham o Festival de Sanremo, o grande festival, tal. E os caras cantaram nesse... Achei a música maravilhosa. Não entendo nada. Até hoje eu não sei o que diz a letra daquilo. Algumas palavras ali você pega, mas o som é muito legal. O som aí você entender esse som, e quando você está na Itália, você percebe que, cara, esses caras
estão nessa ilha, mas parece que eles não são daqui, da bota. Parece que eles não são da bota, eles são diferentes. A maneira deles é diferente. E eles percebem isso, embora num contexto global, somos todos italianos, mas no contexto regional, as diferenças estão todas ali. Eles se reconhecem e tudo mais, mas entendem essa diferença, as questões culturais de pronúncia no quesito da língua e nas questões também de convívio, de reação com relação às coisas, né? Pô, fiquei até curioso agora, pô. Teve algum momento assim que tu chegou a se exaltar com alguém ali? Sim, tive. Soltar um palavrãozinho assim? Eu tive. Aí é aquela coisa, quando o pessoal chamava a gente, algumas vezes eu fui jogar bola, falou, aí é brasileiro jogando bola. E eu jogava bem, não é que eu já fosse mal, não. Mas aí aconteceu um negócio muito curioso. Foi uma noite, após isso, lembro que eu fiquei muito mal. O pessoal me chamou para jogar futebol, os italianos, vamos chamar um brasileiro lá. Eu já estava amigo de uma turma na cidade, eles chamavam, fomos jogar bola. Aí, uma coisa que eu me exaltei, aí o cara jogava bola e ficava gritando comigo, pô, faz isso, faz aquilo, eu não sei o quê. Aí eu falei, pô, Katz, que mole, né? O que você tá querendo? Aí o cara, ele era o meu amigo, era o mais amigo meu de todos ali. Aí ele ficou meio sério comigo, assim. Talvez, depois eu fui entender, talvez eu tivesse usado o tom errado. Tu usou o tom errado, pô. Que ofendeu. Você usou o tom que era ofensivo. É ofensivo. Porque todo mundo falava o tempo inteiro, né, nessas coisas. Mas aí vem um aspecto de você perceber até que ponto você está ali, até que ponto você está sendo aceito na sociedade. Eu lembro que nesse jogo, eles não passavam a bola para mim. Não passavam. Aí é falta de respeito. Algumas vezes tal. Nossa. Cara, eu cheguei em casa e comecei a chorar. Eu me senti fora, sabe? Por mais... uns horas antes, pô, os caras estão me chamando para jogar bola. E para nós isso tem um aspecto cultural para nós. E de repente você percebe que você está ali, ok, mas meio isolado. Nem tanto, sabe? Ninguém falava, mas era bullying naquela te ignorando. É estranho, foi estranho pra mim. Eu cheguei em casa e fiquei mal pra caramba. Eu falei, putz, não tem coisas. Aí, bom, aquilo passa. Depois outras coisas aconteceram, as amizades, eles vieram pra cá, outros amigos vieram de lá pra cá também, ficaram em casa. Mas assim, essa coisa do tempo que você tá no lugar, você ser reconhecido, você ser respeitado, você saber como você anda no lugar, porque a gente traz uma bagagem de educação social, de educação formal, e de repente você chega lá, ela tem que ser revista. Porque é por aí, não é assim que você age aqui, não é assim que você age lá. Por exemplo, os italianos não respeitam fila, e eles têm um pouco... Eu tive uma situação, esses italianos não são tão educados como... Eu estava num ônibus e de repente rolou uma briga no ônibus, um cara batendo numa velha, assim, numa senhora. Ô, louco! Gente! E ninguém fazia nada, cara. Aí eu me meti no meio, empurrei o cara, eu acabei levando um soco de bobeira assim no ombro e coisa e tal. Eu falei, cara, não estou entendendo esse povo. E depois do ano, voltando assim, uma senhora entrou no ônibus, a molecada toda sentada nos bancos e ninguém levantou. Aí eu levantei, a mulher sentou, ela falou assim, ainda bem que existem italianos educados. Eu pensei, poxa, eu não sou esse cara. Mas eu deixei, porque ela reconheceu que eu poderia ser um italiano, embora não tivesse falado nada, eu só levantei. Eu percebi já isso também, eles não têm essa educação de ceder o lugar. Não tem. Embora tenham, né, os lugares que são dos idosos, das pessoas, embora exista... Eles fingem que não é com ele. Aí você vai entender, poxa, tem alguma coisa que faz parte da educação também social deles com relação... Aí você tem que pensar a questão do estrangeiro, até que ponto o excesso de estrangeiro, mesmo que seja um turista, mesmo que seja de uma certa forma aquele que leva recursos financeiros, mas aquilo... Até que ponto você quer aquilo para... Até que ponto você está afim de ficar lidando com aquilo constantemente, entendeu? É meio complicado nesse aspecto.
E o italiano, ele é bastante orgulhoso, assim, da sua comida, da sua cultura, né? Se é uma ofensa grande a gente ir lá e falar que não gostou, né? E percebi também que, por exemplo, você vai fazer uma refeição, as refeições são gigantescas, né? Vem pratos enormes. E se você deixar, eles ficam super ofendidos, como se você não tivesse gostado. Sim, né? não, a questão da questão cultural, do alimento, da arte, tudo, para mim, eles são foda. São os caras mais... Que eu fui percebendo, eu falei, esses caras têm coisa em tudo, assim. Perfeccionismo, na cultura, né? no cinema, os caras... A comida é arte para eles, né? Então eles têm um senso de disso. Estética com todas as coisas. Esse senso de estética é natural. Às vezes eu vejo, a gente tem essa coisa, não, mas a gente tem um negócio... Não há comparações, não tem nem que fazer comparações. Porque existe um fator histórico, que vem de muito tempo. É uma coisa que vai sendo... trabalhada, lapidada, repassada. Eu lembro, por exemplo, eu fui estudar arte na Itália e eu tinha vergonha de ser artista no Brasil, assim, estudando arte. Tinha essa coisa, você estuda arte, né? E o que você trabalha, né? Eu sou artista. Mas além de pintar, o que você faz? Tipo assim. Aí eu tava lá no convento, na cozinha, ajudando as cozinheiras, sempre ajudava lá a lavar a louça, aquelas coisas. Aí ela falou, mas o que você veio estudar aqui, assim? Elas não sabiam, falaram, eu vim estudar arte, falei meio assim. Ela falou, nossa, que maravilha, é um artista, nós temos um artista aqui. Falei, pô, então é eu mesmo. Diferenciado. Porque aquilo, você não valorizado, tem como. Você, né? Valorizado. Você vai para a Itália muito em função daquilo que você vê na foto, e o que você vê na foto sempre tem arte, seja na arquitetura, seja na pintura, seja na música, tudo. É um país essencialmente artístico. Em todas o que ele propõe. Inclusive tem um estudo do estresse artístico que você tem, e eu passei por isso em Roma, porque você é tanta informação de detalhes, de arquitetura para todo lado, que você vai chamando a tua atenção o tempo inteiro, e aquilo gera um estresse do turista. Tem um termo, tem um nome de um cara que detectou isso, eu não lembro o nome agora. Mas gera esse estresse, porque está tudo ali, a parte cultural está toda exposta, que não é aquela da leitura, ok, mas ela está visível aí. E quando você começa a aprofundar na língua, você começa a aprofundar nessas outras questões, aí você percebe que tem o italiano, se você falar o italiano bem, você é muito culto. O italiano é muito culto, é uma língua muito culta, no sentido da escrita. É que assim, vocês me chamaram para vir, eu fiquei pensando, cara, a questão da língua, você cresce numa língua e você se familiariza com ela, é uma coisa diferente. Aí você vai para a escola, você aprende. Agora não, eu quero ir para a Itália, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero aprender o inglês. É muito diferente, porque ela não está na tua raiz, aquela língua. Se você é criança, ok, você vai aprendendo, morando mesmo, aprendendo as línguas, e aquilo fica muito fácil. Mas aí, como é que eu vou fazer isso ficar mais próximo de mim, criar uma natureza dentro do meu consciente? Talvez seja leitura, talvez seja ver, ouvir os diversas... O filme facilita muito isso, né? Mas a leitura, entender como é que a coisa funciona, para entender o mecanismo da língua e como é que eles reagem às mesmas situações diferentes de outras pessoas, né? Eu acho curioso, me é curioso, porque eu tenho a formação de história, então a minha tendência é ficar pensando sobre essas questões, né? E ter vivido experiências com relação a isso. E aí, da Itália, né, depois você voltou, teve outras experiências, isso te influenciou, com certeza, né, na música, na arte e tudo mais. E a gente teve experiência também de ir para Paris, né? De lá você foi para Rússia, Holanda. A gente foi para Paris quando você foi comigo, né? Eu precisava de alguém que falasse inglês, porque eu não falava inglês, eu falava italiano ali. Pô, marido, vem cá. Aí vamos para Paris. Fazer a feira lá. Já tô com a roupa de ir. Já tô com a roupa. Aí foi a primeira coisa, a gente que foi montar, isso foi legal, porque a gente tinha que montar a feira. E aí eles tinham que me dar um cartão. Por algum motivo eles não queriam me dar o cartão. Não lembro qual foi o motivo. É um cartão de livre acesso à feira para vir montar, chegar a hora que eu quiser e tal. Não vou dar, porque não sei o quê. Porque está faltando informação. Quer dizer, isso ela conversando com a mulher em inglês, uma francesa. E eu falo, aí ela falou para mim, ela não vai dar o cartão.
Aí eu pensei, cara, o que eu faço? Eu já estava no estresse, assim, porque algumas coisas deram errado. Aí eu falei, Marília, faz o seguinte, você vai falar para ela exatamente como eu falar para você. Da maneira que eu falar. Eu was nervous, porque assim, era a minha primeira viagem, né? Não é nada pessoal. É uma coisa comigo. O problema sou eu. Então eu vou falar e você traduz da maneira que eu falar. Não muda nada. Eu falei, se você não me entregar essa droga ou alguma outra frase desse cartão para mim agora, eu vou juntar as minhas coisas e volto pro meu país e foda-se essa feira. Assim, uma coisa mais ou menos assim. Foi nesse estilo. E eu falei, não é que eu falei olhando pra ela, eu falei olhando pra mulher. Pra ela entender que eu falei, ó, estou falando com você. Aí eu falei, pode traduzir. Aí ela traduziu, aí a mulher pegou uma gaveta, puxou a gaveta, pegou o cartão, falou, bom. E tu falou exatamente o que ele tinha pedido. E aí a gente ficou assim, ué, deu certo. Deu certo. Já sei como que funciona aqui agora. Bom saber. Então, assim, houve um estresse, houve toda aquela coisa. Eu não sabia conversar, então você chega no extremo e fala, e põe a situação. Ela poderia falar, não vou dar, então você sair, tchau. E realmente eu ia juntar as coisas e tchau, não ia ter muita conversa. Mas são as experiências da língua, né? Que você está num outro país, você tem que entender por que isso, por que aquilo, e você, numa situação dessa, por exemplo, você não tem a que recorrer. Você não tem, vou falar com fulano que é amigo de cicrano, que não existe isso. Não tem. Isso eu acho que é o mais pesado, né, de tudo isso lá fora. Acho que é o que mais pesa na bagagem, né? Assim. E assim, aqui no Brasil a gente tá muito acostumado com dar um jeitinho, né? Com qualquer coisa a gente faz uma gambiarrazinha assim, e não tem isso no exterior, não, né? Alguns países devem ter, mas esses outros... Assim, aparentemente tudo tem que ser muito certinho, né? Se for pra você tem que dar uma peitada, assim, né? Vamos dizer, porque eles querem fazer tudo muito ao pé da letra, né? Muito... entendo a lógica da organização e coisa e tal, mas assim, nesse caso, vamos ser sensato. Você está me recusando, você tem que chegar no extremo, ó, é isso aí, pronto, acabou. Mas é a questão da língua. Eu não for falar, fala aí para mim. Resolve. Só faz exatamente isso. Eu poderia falar em português se eu estivesse sozinho e talvez ela entendesse. Você vê que a expressão corporal ali ajudou muito. Eu acho que se tu fosse falar em português, tu ia ter que usar uns movimentozinhos, tipo... umas mímicas mais agressivas para resolver, Mas assim, a feira transcorreu, ela atendeu a parte em inglês, eu aprendi um pouco italiano, depois concorreu. Aí acontece as coisas, porque depois eu fiquei, nessa vez, eu fiquei em Paris, assim, ela veio embora, eu fiquei com um amigo meu, foi junto, um amigo da época de escola de São Paulo, vamos passear, beleza, vamos. E começa as presepadas, assim, de ninguém que fala nada. Eu achei que ele falasse um pouco, eu também não falava. E eu falava legal. A gente chegou aí na Itália, encontrei com os amigos, mas assim, a gente resolve ali. Mas enquanto estava em Paris, a gente foi para Paris, Amsterdã, Bélgica, era muito engraçado assim, as coisas, porque só rindo, porque não fazia... Você chegar num lugar, você não sabia o que falar, assim, vamos pedir um negócio aqui, como é que é? Pega a revista aí, não sei o quê. Falar, cara, verdade. Apontar, né? Tem que apontar, você tem que... Com o tempo, depois de uma semana, você fica esperto na coisa, mas até que chegue essa semana, você só vai batendo cabeça mesmo. Rolou festinha, alguma coisa assim? Não rolou nesse caso. Assim. A gente saía, bebia, conversava, ia para um lado, ia para o outro, tentava conversar. Eu lembro que teve uma situação é engraçado não pela língua, mas é quando você fala a língua. A gente pegou um trem, a gente ia para Itália, estava saindo de Paris para Itália. E o trem, quando cruza a fronteira Itália-França, até aqui os franceses vão, 2 funcionários franceses e um italiano também fica. Os franceses vêm até a metade, na metade o italiano assume e vai, mas o italiano estava junto. E a gente tinha que pegar um vagão, e a gente cansado pra caramba, um vagão para 6 pessoas. Um beliche, 3 camadas de beliche. Fala, cara, isso não vai dar certo. Dormir com alguém em cima de mim ou embaixo, sei lá, que saco é esse. Fala, eu ouvi um cara italiano falando. Fala, italiano é nós. Porque italianos é nós lá. Eles têm essa coisa.
Aí o italiano falando, não sei o que, falou, aí o italiano, chega aí. Aí eu falei, cara, não tem um lugar só para nós dormir assim, porque não pode, um monte de gente. Aí o italiano, peraí, tem um lugar aqui, não sei o que. Aí na cabine dele, ele alugou a cabine dele por 20 euros para nós. Nossa. Porque ele não ficava na cabine. Ele queria 50 euros, falou, não, é 20. É Aí 20. começou a negociação. Negociar. Falou, bom, 50 euros, Brasil, futebol. Falou, não, Brasil pobre, 20 Brasil euros. pobre. Ele ficou nos 20 euros. E os franceses, eu lembro que os franceses chegaram, a gente estava dormindo, os franceses na mudança deles lá. Os franceses chamaram o italiano, falaram, o que é isso aqui? Aí o italiano chegou, não, isso é meu, não se mete aqui, não sei o que. Eita. Essa coisa. Servia para essas coisas, assim. Um jeitinho brasileiro a gente dá. Né? Outra situação de coisa, já falei, conto sempre essa história da língua, né? A questão do sotaque, do som, que é coisa. Eu, como mineiro, eu detectava detector de mineiro. Assim, mineiro detecta mineiro à distância. Eu lembro que eu estava num ônibus, a gente entrou no ônibus em Paris e fui lá para frente, ficou bem na frente sentado e tinha uns 2 casais no fundo. E eles conversando lá, mas não dava para entender. Aquela coisa de ficar, o som de rua, não sei o quê. Aí eu falei, Marco, meu amigo, né? O Marco, aquele pessoal lá, tudo no fundo é mineiro, cara. Eu falei, que mineiro, cara? Você acha que tem mineiro para todo lado? Que mineiro? Você nem tá ouvindo o que os caras estão falando. Eu falei, é mineiro. Tem um som aqui que é familiar. Meu ouvido, cara, você é xarope, bobeira. Fala, vou lá ver. Aí eu fui andando pro fundo do ônibus. Chegou na metade do ônibus, eu falei, cara, vocês são da onde lá de Minas? Falou, mineiro também. Olha, eles não eram nem do sul, eles eram do norte de Minas. Mas o som estava ali. Aí o meu amigo falou, cara, isso não é possível, cara. Mas o som tá ali, né? Eu lembro de situações assim como, por exemplo, quando eu estava na Itália, fiquei um período longo sem falar português, né? Estava aprendendo, estava numa cidade vizinha da minha, aprendendo cerâmica. E eu terminei a parte ali do curso e entrou um casal na loja, eu tinha que falar com o dono da loja, que para a semana que eu ia voltar, né? Entrou um casal alemão, tal. E eles conversando e tal, e a moça tentando falar italiano. Eu falei, pá, tem uma coisa aqui. Aí eu olhei para ela e falou, esse italiano teu eu também falo. Ela falou, é brasileiro, não sei o quê. Aí começamos a conversar. A angústia que ela tinha, o interessante que eu lembro disso é a angústia que ela tinha, porque ela estava 3 meses sem poder falar português. Só falando o inglês e tentando se comunicar em alemão com o namorado dela e coisa e tal. Tem essas coisas todas, né, de você perceber essas situações que não parece que é comum só para você, não. Tem um monte de gente passando situações similares, assim. E você encontrar e se identificar, né? Então, tu chegou a se esbarrar ali com esse pessoal ali e tal. Mas sabe uma coisa interessante? A gente sabe que a gente, né, qualquer lugar do mundo que a gente vai, a gente se esbarra aí com os brasileiros, tudo e tal. Só que uma coisa interessante é que, tipo, tu não ficava exatamente com essas pessoas, né? Então, tu teve ali Eu tive o cuidado, porque a gente tem, quando a gente está fora, a gente cria uma ideia de familiaridade que não existe de fato. E isso não só acontece, eu vejo que acontece aqui também. Quando você encontra com alguém do Carmo em São Paulo, pessoas que você nem conhece, assim, conversa muito, mas que você encontrou, parece que você ficou amigo. E quando você volta para o Carmo, volta ao que era. E lá fora é no amplo, né? No sentido do brasileiro. Você conhece? Um brasileiro. Fala, o que tem a ver? Não é meu amigo, ele é um brasileiro que está aqui, então eu estou aqui também. Mas eu via muita gente que escorava nisso e ficava vivendo uma vida de brasileiro no estrangeiro, quer dizer, porque a situação de falar a língua, se aprofundar na língua, não é uma coisa simples, não é tão simples. É claro que você tem que comunicar, falar, resolver a tua vida, mas a impressão que me dá nessas situações é que a pessoa não quer ficar ali, está ali por alguma outra necessidade e fica criando esses elos. Encontro com um brasileiro, eu tenho que ficar amigo dele, porque nós estamos como se fôssemos 2 estrangeiros perdidos nesse fim de mundo, então vamos aproximar dele. Eu não tinha essa preocupação, nunca tive realmente, porque eu lembro que eu conheci um rapaz de São Paulo, assim, ocasionalmente, e
a gente conversava, legal, tá aí. Mas eu percebi assim, não tem nada a ver comigo, não é uma pessoa que num ambiente Brasil seria um meu amigo, não tinha nada a ver. Então, na verdade, eu buscava, as amizades que foram acontecendo, que tinham a ver com o meu processo de circular, de fazer as coisas que eu precisava lá, né? Não tinha nada buscando, vi muita gente fazer isso, buscava um facilitador para essa angústia que eventualmente acontece de você saudade, não falar a língua, de você... o pior, acho que a pior situação nesse aspecto é os primeiros 6 meses, que eu lembro que era angustiante. Você essa coisa de você não ter... vou ligar para um parente, vamos na casa de não sei o que, essa coisa do parentesco, que parece que você é um facilitador, mas no fundo, quando você está lá, você não tem isso. Você não tem, vamos conversar do quê? E depois você tem que conversar com a língua deles. Aí você tem que aprofundar minimamente porque no fundo de uma certa forma, é uma maneira de você dizer, eu respeito a tua língua, estou no teu país, preciso conversar com você. Não tem outro caminho. Fala em português para me facilitar. Falou, não vai rolar. E quando você não domina a língua, é literalmente cansativo, né? Nossa. Você ficar na tua cabeça ali traduzindo e pensando para se comunicar, né? Nossa. Você cansa mesmo, né? É bem exaustivo, né? É angustiante, assim, um negócio... Quando você teve períodos que eu tinha um melhor domínio, aí você vai falando, essa ansiedade, quando você fala, você tem que mudar até a maneira do ritmo da fala, porque aquilo, embora para mim, embora eu fale italiano, eu encontrei com um italiano depois de 10 anos que eu não falava, encontrei com uma italiana aqui, e a gente começou a conversar. Aí ela falou, como você continua, depois de 10 anos você fala assim? Não, eu não esqueci, porque, na verdade, não esqueci porque eu cultuei aquilo de alguma maneira. Eu tinha revistas, tinha livros, entrava na internet, buscava, ouvia, porque me interessava, sempre me interessou. Mas essa coisa de... Você tem que estar ligado naquilo, mesmo para você dar uma resposta. E quando eu estava falando mais na questão do falar, né? Então, quando eu falo italiano, eu tenho que ter o cuidado de não botar o mesmo ritmo que eu falo português. Porque o português é a minha língua de domínio. Aí eu escrevo em português, eu faço tudo. E o meu raciocínio em português é mais veloz. Aí quando você eu entro no italiano, por exemplo, para conversar com alguém, eu vou ter que reduzir o meu ritmo para poder raciocinar e processar as frases, processar a ideia em italiano, que aí hoje ainda me faltam muitas palavras, eu tinha que estudar mais a gramática, tinha que estudar um monte de coisas assim. Mesmo que seja para falar, você tem conjunções, a coisa da gramatical, você tem que respeitar, senão você fica as pessoas entendem, não falam muito, você fala bem, beleza, então vou acreditar. Vou acreditar. Mas eu não sei se a gente chegou a tocar no assunto, mas na questão de aprender. Eu sei que tu falou que tu chegou lá, começou a aprender, ler uns livros tudo e tal, mas tu chegou a procurar uma escola? Como que foi? Eu tive 3 meses numa escola para estrangeiros. Só que era uma escola muito voltada para o estrangeiro, assim, muitos estudantes que iam para lá, iam permanecer, então eles aprendiam o italiano mais para um sentido de conversação. Sim. Mas eles davam uma introdução, leiam um pouco e tal. Então eu tive esses 3 meses que me facilitou. Mas o que mais me ajudou de fato é que nessa escola, por exemplo, aí eu citava com espanhol, tinha um amigo que eu fiz na época em espanhol, um francês e coisa, e saía uma turma, vamos sair no final de semana e vamos ver como é que a gente está falando. Aí as coisas engraçadas, né? Porque a gente falava, vamos falar italiano aqui, vamos ver como é que o pessoal... Aí você falava italiano e eles respondiam alemão. Você falava italiano e respondia inglês. Falava, pô, nosso italiano tá uma porcaria, cara. Saiu, não aprendeu só italiano, aprendeu um pouco de cada língua. Porque você ficava testando assim, falando, será que meu italiano tá resolvendo alguma coisa? Falava uma frasezinha, eu lembro, falei uma frase... Ela respondeu em alemão, ferrou, agora que eu não estou entendendo nada. Nossa, Deus. Mas uma coisa interessante, tu foi para estudar. Sim. Tu chegou a trabalhar? Como que tu se mantia lá? Não, porque eu fui no convento. Então, no convento, eu comia como um padre. Você ajudava lá dentro, né? Na cozinha, nas atividades. Ajudava, não necessariamente nem precisava, mas eu estava ali, eu estava no convento, aí
Eu fiquei eu cheguei a ter uma proposta para virar padre, mas não quis. Assim. Tu não quis aceitar. Não quis aceitar porque para mim não era nada a ver, assim. Sim. Até é muito legal, assim, quando eu cheguei, logo em seguida ao tempo que eu cheguei, chegaram 10 estudantes da minha idade na época, poloneses, porque o Papa era o Papa polonês na época e havia uma busca muito grande pelo sacerdócio na Polônia. Acho que muito em decorrência do Papa, da figura do Papa. Então esses estudantes foram para lá e era muito divertido, porque eram poloneses, eles também fizeram esse curso de italiano e coisa, mas para eles era muito difícil o italiano, porque era uma outra língua também. É bem diferente, até o alfabeto, né? É diferente. E a gente, uma palavra ou outra, eu soltava em polonês, eles me falavam, fala isso, e de repente eles falavam. Eles achavam engraçado, falavam, você fala assim, tch, tch, tch. Você também fala, diferente. A gente brincava muito. Eu lembro uma vez que chegou a coisa do falar e do imitar, né? Eu lembro que chegou um padre polonês, acho que era o chefe deles na Polônia, e foi visitar os meninos lá. Eles estavam todos no salão, assim, conversando, todos felizes, tudo em polonês. Aí eu chamei falou, quem que é esse cara? Falou, ele era o nosso chefe lá na Polônia. Falou, pá. Então todo mundo feliz. Aí eu chamei ele e falou, como é que eu falo assim? Muito prazer em te conhecer, espero que você tenha uma boa estadia. Como é que eu falo isso em polonês? Aí ele falou, assim, assim, assim. Aí eu repetia. Aí na terceira, ele falou, certinho. Aí eu fui mudo assim, parei, os meninos todos me olhavam e eu soltei. Em polonês. Todo mundo me olhou e falou, como assim? Fala polonês. Aí eu saí fora, falei, é só isso. É só isso que eu sei. Foi só uma apresentação. Assim? Mas é essa coisa que a gente vê muito aqui, o pessoal que canta, que eu canto também, e eu não me atrevo a cantar em inglês, porque eu não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que vai sair. Precisava entender, porque tem muitas músicas lindas em inglês, mas precisava. Mas você vê muita gente cantando em línguas estrangeiras, mas não sabe o que estão falando, sem domínio, né? Uhum. Aí joga o acento, porque na verdade eles copiam a coisa. Eu gosto de música em espanhol porque eu entendo minimamente ali, eu entendo o que eu estou cantando e tal. Se eu não entender, eu não me arrisco. Porque é o que a gente mais vê, às vezes, tá tocando uma música. Eu lembro, tem uma coisa da Xuxa, né, uma coisa que os caras cantando uma música que não tinha nada a ver com criança no programa. Sim, aquilo essas coisas que não podem acontecer. Sim, né? Mas hoje por exemplo, não aconteceria um negócio desse na televisão. Mas naquela época aconteceu, porque você não tinha essa coisa da internet que facilitou, criou um facilitador das línguas, de entender certas expressões, e a meninada mais nova hoje muitos aprendem inglês sem precisar aula nenhuma, está ali, as informações estão todas lá. Exatamente. E acho que o lugar mais diferente em relação à língua que você teve foi na Rússia. A Rússia foi doido, assim, uma sensação. Eu fiquei 10 dias, né, fui com o pessoal do teatro. Do Gabriel Vilela, né? Eu fiz um trabalho com eles, né, na época, e surgiu o convite para o Festival Tchekov de teatro. Aí fomos todos, e eles me convidaram, fui lá, montei um tear no palco, e beleza, tá. Ok, é engraçado que lá em Moscou, naquele período, só tinha dois intérpretes de português. Um era um brasileiro que morava lá e um era uma russa que tinha estudado em São Paulo. Ela falava português certinho, assim, muito coisa. E, bom, eu sei que a gente estava lá e o russo não tem nada a ver, assim, não tinha não tinha nos catálogos a tradução em inglês, tudo até era o alfabeto em russo. É diferente, né? O cirílico, é bem louco, né? É dialeto aquilo, né, gente? Eu lembro que a Valdeirês de Barros, aquela atriz, uma senhora, era muito engraçada, porque ela olhava, ela lia, mas não sabia o que estava lendo. Era muito engraçado, assim. Falou, mas o que é isso? Ela lia, assim, ela entendia o som das letras e fazia a leitura. O que você falou, Valdeirês? Não faço a menor ideia. Mas é isso que está escrito aqui. É bem diferente, e né? Eu lembro que eu saí, assim, uma dessas saídas, a gente ouvindo o povo lá, o pessoal brincava, porque também a turma que a gente estava, poucos falavam inglês. E também não resolvia nada, porque os russos precisava ter combinado com os russos, né? Então, literalmente. Né? Faltou um ponto aí. Né? Então.
Aí eu lembro que eu saí uns últimos dias que a gente estava, eu queria conhecer o Parque Gorky, que eu tinha visto num filme, Assassinato no Parque Gorky. Assistam o filme, é Assistam legal. aí, gente. Já E fica a eu, dica. vou no Parque Gorky. O pessoal, não, nós vamos para outro lado. Beleza, o Parque Gorky era para um lado, eu tinha que ir para outro. Eu fui sozinho. Na metade da coisa eu entrei no museu, fui passeando. Eu estava angustiado, porque eu percebi que se eu tentasse me comunicar, eu não conseguiria. Eu falei, cara, eu não tenho nenhuma maneira de comunicar. Eu vou ter que comprar. Comprei alguma coisa para comer, facilitou. Coisa, beleza. Aí o dia foi avançando, eu já estava no lugar. Aí eu me dou conta, eu estava com sede, entrei no lugar. Aí foi engraçado. Entrei numa loja assim, falei, vou beber água, preciso beber água. Ela falou, cara, como é que é água em russo? Como é que é água em inglês? Também não sei. Aí eu parei no balcão, assim, um balcãozinho. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou? Eu olhei até a garrafinha de água, falei, deve ser água que está escrito, não sei. E tava lá. Mas não vai entender nada, porque eu não sei o que está escrito. Será Aí que é? eu olhei para a mulher assim, a atendente parou na minha frente, eu olhei para ela e falei, eu não sei o que eu te falo em português. Ela caiu na risada assim, falou, pô. Ela entendeu a dificuldade, ela abriu a banca assim do balcão, falou tipo, vai lá e pega. Eu peguei água, beleza. Aí veio uma outra questão, falar, como é que eu vou voltar para casa agora? Eu estava no hotel, não sabia onde eu estava, porque por mais que eu olhasse placas, por mais que eu olhasse o mapa do hotel, que tinha marcado a bolinha no hotel, e olhasse o mapa, eu falei, o que adianta essa língua não... Para mim entender isso, eu tenho que fazer uma semana de curso para entender, para ler onde é que eu tô. Aí eu parei, aí vem a língua do mudo, né? Aí eu parei numa esquina, falei, até agora tem que passar alguém para me ajudar. Aí vinham dois caras assim caminhando. Eu falo, tipo assim, peguei o meu mapinha, abri o mapa. Preciso ir chegar aqui, ó. Aí eu olhei a placa. Tipo, onde eu estou? Aí os caras olhou pro... peraí. Aí o cara olhou. Peraí. Aí ele virou o mapa. Aí ele falou assim, você tá aqui, ó. Você vira aqui, e vai chegar lá. Beleza. Aí eu fui embora. Mas aí já era não tinha mais nada. Se não rolasse esse negócio, eu sei lá o que eu tava. Eu Só tava perdido na Rússia. Uma notícia de um cara que se perdeu na Rússia. É impressionante a necessidade de comunicação, né? Como desespera a gente não conseguir se comunicar. Nossa, imagina. Mas quem tem boca vai a Roma, quem né? tem boca vai a Roma. Quem tem boca sai da Rússia. Sai da Rússia. Comecei a fazer umas aulinhas lá no Duolingo, lá, aprendendo umas palavrinhas em russo. É o básico. É o básico. Eu achei interessante o idioma. O idioma russo tinha umas palavras que, por exemplo, os poloneses, a língua polaca é similar à da Rússia, é muito próxima. Uhum. E quando eu cheguei na Rússia, eu vi uns sons, que eu sabia umas palavras em polonês, smacznego, umas coisas assim. Acho que smacznego é tipo bom apetite. Acho que é isso. Não sei, algo que a gente por aí, falava talvez ali. seja um palavrão. E quando eu cheguei na Rússia, algumas palavras falaram, peraí, isso aí é parecido com os caras. Aí eu conversei até com a menina, com a tradutora, falou, como é que é esse negócio da língua? O polonês é muito próximo de vocês? Falou, é muito parecido. Aí eu entendi que é quase para nós, o português para o espanhol, uma coisa assim, do russo para o polonês. Porque eles estão tão colados ali, né? É uma mesma raiz de língua, né? Tá tudo ligado ali naquele povo. É tudo pertinho ali, coladinho, né? Legal. E eu vou lançar uma polêmica aqui, né? Tu falou que nessa época tu tava namorando já, quando tu tava viajando assim? Quando? Na Rússia? Na Rússia, não, eu tava casado. Já tava casado? Tava casado. E antes ali, quando tu foi pro Amazonas ali? No Amazonas não. Não? Aí eu tive uma namorada lá. Eu ia perguntar isso agora, se rolou um romancezinho ali. Teve um romance. Tadinha, ela faleceu uns anos atrás. Logo que eu separei, um mês depois ela morreu. Nossa. A notícia que me chegou, né? Mas assim, a gente era amigo, ficou amigo a vida inteira. Permaneceu o contato, né? Isso é legal. Não, sim. Até quem me deu a notícia foi um outro amigo lá, que era amigo do Amazonas, chama Jesus. Aí ele que ligou, falou, pô, aconteceu tal coisa. Falou, cara, que loucura. Que ela tinha operado e teve uma operação, foi mal sucedida e depois ela acabou falecendo.
Mas entre contatos aí, por exemplo, né, o Paulo ficou seu amigo lá na Itália, eu lembro quando ele veio aqui, né, veio passear. Então são pessoas que você conseguiu manter contato. Manter o contato, né? O Paulo até hoje a gente fala na coisa. Tem um outro amigo que também a gente perdeu um pouco do contato. É engraçado, porque, por exemplo, eu fui fazer um curso, quando a gente foi fazer o curso aqui de cerâmica, aí chega lá no curso de cerâmica, a pessoa falando, não sei o que, não, eu estive na Itália e tal. Eu fiz um curso com uma mulher lá e tal. Aí eu fui falar, mas peraí, qual que é o nome dessa mulher? Era uma amiga de um amigo na mesma cidade que eu estava. Cheguei a conhecê-la quando eu fui passear na Itália. Cheguei a conhecê-la, não conhecia antes quando eu morei. Fala, cara, que a história do mundo pequeno, né? Na verdade, eu como historiador, eu sempre falo, depois que o mundo ficou redondo, ele ficou pequeno. Enquanto ele era uma terra plana, ele era uma coisa indefinida. Mas é assim, essa coisa da globalização. Realmente quando você tem a perspectiva de, bom, é um tamanho, depois você explora só pelo tamanho que é. Agora, quando você tem uma coisa indefinida, como hoje, aí mudou todo o assunto. Quando hoje é a questão do universo, fala, até onde acaba isso? A gente fica sempre achando um limite para a coisa. Mas voltando na língua, que a língua te dá a sensação de não limite, porque possibilita você ir para onde você quiser. Sim. Se você se envolve com a língua, se você se envolve mesmo com a questão da linguagem, não só a linguagem verbal, a linguagem corporal, entender o outro. Aquele fotógrafo Saramago, não, Saramago é o escritor, fotógrafo Sebastião Salgado. O Salgado é carequinha e coisa e tal. Ele descobriu com o tempo que isso facilitou a ele ir em culturas diferentes, porque ele não tinha nada visualmente que o indicasse que ele fosse de determinada cultura que poderia ser ofensivo às culturas que ele adentrou. Então ele falou, percebi que essa falta de cabelo, falta de barba, falta de coisa era um facilitador para mim, porque de repente você chega barbudo em algum lugar e falou, poxa, aqui a barba tem um outro significado, o cabelo grande, a coisa, e não é diferente lá fora, assim, a gente percebe muito. Eu percebia muito a questão, por exemplo, quando eu estava na Itália, teve a questão com o Saddam Hussein, e eu vi alguém falando numa estação de trem, que era vizinha onde eu morava, eu pegava o ônibus ali, e tinha um cara, apareceu uma imagem do Saddam num telão da estação, e o cara começou a falar, Saddam, exaltando o cara, exaltando né? Ele. Aí chegou a polícia, aqui não, né? Essa coisa de você, aí vem aquela coisa que a gente está falando, você está no lugar, aí você me dá uma liberdade de, bom, calma aí que você não está no seu lugar. Até que ponto eu posso atravessar até que ponto essa liberdade esse senso de liberdade vai me permitir ser assim. E também para as coisas, para o falar, a gente tem que ter um cuidado. Pelo menos eu percebi que a gente tem que ter um cuidado na fala, na altura, nas coisas, nas situações, porque você está numa terra estranha. Você que é de fora ali, né? Então, se você se expressa errado, alguma coisa, você que é a pessoa ali fora da casinha. Então, vai sobrar para você. Eu sempre me vigiei. Tem uns meninos em Moscou, eles me enchiam o saco, porque a gente saiu com a turma um dia e a Valdereza, essa senhora, ela usava uma mochilinha. E a gente entrou como se fosse uma passagem subterrânea, porque as ruas, as avenidas largas demais, eles não passavam por cima, passavam tudo por baixo das avenidas. E a gente passou e eu estava um pouco atrás. E nisso eu vejo tinha um pessoal sentado, pareciam ciganos, não sei. E uma delas levantou, apontou para a outra, só que eu estava vindo atrás, eu vi isso. Apontou para a outra, pega lá. Aí a mulher já foi atrás da Valderez e foi abrindo a mochila dela. Só que eu vinha logo atrás, eu falo, aí que vem um negócio no consciente, eu não sabia o que falar. Eu sabia que qualquer coisa que eu falasse não tinha significado nenhum para a pessoa. Então eu não formulei uma frase, seja na minha língua ou qualquer outra. Eu falei, Aí a mulher virou, ficou com medo, porque eu falei num tom mais coisa, né? A mulher saiu, abaixou e ficou quietinha.
Aí eu falei, a avó dele disse, o que está acontecendo? Aí depois o pessoal chegou no jantar e falou, ficava me amolando assim. Deu na mente ali, né? Falou, por que você não falou nada? Porque eu não sabia o que Deu pane. A ideia é que a pessoa me entendesse. Mas como eu me dou conta que a pessoa não vai me entender, aí eu também não falei nada. Você assim, travou. Ficou, mas saiu o som. Falou, Quase que saiu um pega ladrão. Como falar pega ladrão em russo. Ô, Júnior, e conta pra gente um pouquinho, assim, né, pra gente encerrar, o que isso te transformou como pessoa, todas essas vivências, essa experiência, com certeza te influenciou no que você é hoje, né? Toda essa possibilidade, assim, como você se vê hoje por conta de todas essas experiências que você teve? Eu acho assim, a questão da língua, do falar, do andar, quer dizer, você pode ir para se você tem o dinheiro, você pode ir para qualquer lugar. Necessariamente você não precisa falar a língua. Mas a língua te dá aquilo que o dinheiro não te dá. As experiências, a possibilidade de conhecer pessoas, de entender situações, entender, às vezes uma conversa de um lado, você entende o porquê. Agora, é fundamental a questão do você viajar. Hoje tem muita gente que aprende o inglês e fica no Brasil e nunca sai, porque trabalha online e fala fluente. Mas na minha questão foi sempre que as experiências com outros idiomas, principalmente, sempre foram porque você está no outro lugar, no outro país, numa outra terra, e isso te exige minimamente que você ou dá os gritos com a cigana que você não sabe o que é, ou faz um gesto pro cara na rua, que são linguagens também. Ter atitude. São linguagens, de uma maneira ou de outra, você tem que buscar a resposta nessa linguagem. Agora, melhor seria se você tivesse a língua mesmo, que você tivesse o domínio de alguma língua e você pronunciasse, porque isso também te possibilita a história da conversação. Que de repente, quantas vezes eu sei disso, quantas vezes a falta do falar, o inglês, ou o francês, ou qualquer coisa, me tirou uma possibilidade. Me tirou uma possibilidade de conversar com alguém que poderia ser interessante no sentido do trabalho, no sentido da pessoal, no sentido cultural. Sim. Porque ela te tira de uma maneira ou de outra. Não é que ela te tira, você não se dá. Quando você deixa de aprofundar minimamente, você não se dá essa possibilidade. Então, eu acho que é fundamental. Eu ainda quero estudar inglês, pelo menos para cantar umas músicas que eu gosto. E entender, porque eu lembro que eu ficava enchendo o teu saco. Às vezes eu estava no carro comigo, a gente ia fazer feira. Nossa, que ranço. Marília, o que tá falando dessa música? O que a letra tá falando? Porque eu gostava do som, eu falava, preciso entender. A gente ia para as feiras, né? E era longe, pegava trânsito, né? E aí tudo que tocava no rádio inglês, o Júnior ficava, traz essa música aí para mim. A gente exalta. Olha aí, pessoal, para quem não sabe, então a Marília aí trabalha como translator, né? Para quem precisar aí. Em tempo real. A Marília vai passar aí o contato. Vou deixar aqui o contato, entendeu? Deixar descrito aí. E assim, muita gente também tem o medo, né? Imagina como a gente começou aqui falando, né? Você foi lá ter no comecinho dos anos 90, o tanto que era diferente. E tem gente que ainda tem medo, né? Então deixa uma dica aí, alguma coisa, um incentivo para essa galera que tá assistindo. Aprenda inglês, aprenda italiano, aprenda espanhol e não perca um pouco do medo. Porque o medo acho que cai nessa questão de você chegar no lugar e minimamente não identificar como você vai caminhar por ele. Seja numa placa, seja numa... eu lembro do italiano, por exemplo, que eu cheguei na Itália e não falava, e eu vendo uma palavra, uscita. É U-S-C-I-T-A, que quer dizer saída. Eu falo, que droga de lugar, que é isso? Que eu faço? Aí você fica pensando, tentando achar porque a palavra não tem nada a ver com nada próximo do que a gente tem em português. Quando você encontra uma palavra similar, aí você meio que vai assimilando, né? A tradução automática, achando mais, fala, que será isso? Mas todo mundo está indo, eu vou. Então, mas isso é um risco, porque de repente você pode estar, não é saída, é entrada, entendeu? E você entra numa fria, mas na verdade isso eu acho fundamental. Se é um conselho para aprendam toda a língua possível, aprofunda nela, porque aprofundar não só no estudar, no ouvir, no exercício, mas começa a ler.
a leitura é bacana, assim. Eu estava pensando um pouco nessa questão, por exemplo, vocês que falam inglês, você estudou na Inglaterra, você não foi para os Estados Unidos, mas você sabe que o som do inglês americano é diferente do inglês britânico. Né? Bem diferente. Aí eu fiquei pensando um pouco na questão por exemplo, quando alguém se aventura a interpretar Shakespeare, se você não vai no britânico, você se ferra. Porque ela tem uma estrutura antiga que tem a ver, que você precisa daquela coisa muito próxima do que está aqui e não do que está lá. Então, os caras que se aventuram, os americanos que se aventuram, tem que fazer um estudo profundo da língua, tem que rever a própria língua. E assim também é no Dante. Eu tenho o livro de Dante, Divina Comédia. Eu leio. Sabe como é que eu leio para mim, para o som eu entender melhor? Eu tenho que ler em voz alta. Porque se eu ler só na leitura, parece que não impregna o som. Porque eu percebi que, para mim, o italiano em voz alta, ele me dá o som italiano. Mesmo que o meu som não seja o melhor. Legal. Mas ele me joga para um entendimento mais próximo da língua deles. E me dá o ritmo. Porque você está lendo ali, não tem... Ler em voz alta é outra história. Para mim, funciona de uma maneira diferente, porque no caso do Dante é uma poesia, um poema, e no caso do Shakespeare também é uma estrutura de língua. Eu já ouvi o inglês do Shakespeare em inglês britânico, é lindo, embora eu não entenda nada, mas é lindo o negócio, a coisa vem com uma força... A força da língua, você percebe essa força da língua ali. Então, o conselho é: aprenda, aprofunde, entenda essas variáveis, da onde veio, por que elas criam essas modificações. Quem se interessa aí por italiano, porque eu falei muito da Itália, tem o Roberto Benigni, que é um ator italiano, vai lá ele tem um vídeo dele que ele fala da Divina Comédia, canto número 1 da Divina Comédia, é maravilhoso ouvir, mesmo que você não entenda, ele te dá todo o ritmo. Às vezes eu entro lá e fico ouvindo ele para entender esse ritmo, essa coisa da língua, né? Como isso se dá. E eu acredito que em toda a língua tem essa mesma coisa. Você tem a língua para você comunicar as coisas básicas e mínimas, mas se você aprofunda um pouco mais, você percebe outras coisas, essas outras características, vamos dizer, essa outra superfície que está ali, que às vezes você não consegue tocá-la, porque você meio que faz a língua da sobrevivência. Mas para além da língua da sobrevivência, você tem que ter a língua que te preenche, a língua da cultura, a língua que avança para um ponto um pouco mais daquilo do só comer, beber e coisa, que é o sonhar. O dia que você estiver sonhando na língua que você está estudando, tá chegando lá. Você se superou. Poxa, né? Cadê meu sonho? Cadê meu sonho? É isso, né, gente? Eu falo que muito mais enriquecedor, é lógico, a gente entende a necessidade de aprender a língua, seja profissional, né? Enfim, a questão trabalho, estudo, mas quando você se aprofunda e conhece ali a cultura, do porquê é falado assim, né? Isso te cria um vínculo. Eu sempre falo que o que me levou pro inglês, né, foi até por a gente ter essa ligação da família aí com a parte artística, né? E eu sempre via, meus primos sempre incentivaram muito, sempre tiveram isso dos filmes, né, clássicos, e a gente sempre assistiu muito em família, e eu achava muito bonito, porque naquela época ainda os filmes eram muito passados dublados, né, na TV, na fita cassete, né, que a gente rebobinava lá. A prima rica do fitinho, né? E aí, só que quando cantava, né, porque os clássicos tem muito do musical, né, das pessoas cantando nos filmes, eles cantavam em inglês, ou em italiano, né, enfim, ou em francês, e aquilo não era traduzido, era a língua nativa lá, e eu achava aquilo muito bonito, eu queria entender.
Então foi o que foi me levando, né, para ter essa curiosidade, despertou isso de querer aprender a língua. E acho que quando a gente começa a encontrar isso, né, o que desperta a curiosidade, fica muito mais rico pra gente, né, o aprendizado e também o conhecimento ali, de conhecer essa cultura e tudo mais, né. A cultura no sentido simplesmente de cultuar mais aquilo, quando você aprofunda na língua e começa a cultuar ela em todas as variáveis que ela te possibilita. Legal. E dá pra gente até perceber, né? Dá pra gente perceber que o coração dele é italiano, né? Italiano. É italiano. Se não é 100%, a gente tem o lado aqui. Quando ele fala, dá pra ver que os olhinhos até brilham. Você viu? Não, é uma identificação. Eu tenho... às vezes eu entro no Netflix, eu fico procurando filmes italianos pra ouvir... Porque eu acho, às vezes algum italiano vai dizer, você não sabe nada disso, mas eu, pelo menos no meu conceito, eu acho que eu entendo um pouco como a coisa se dá. Porque, de uma certa forma, a minha experiência me aproximou a situação que você fala de não criar um núcleo brasileiro fora daqui e tentar me envolver. Eu tive informalmente, minhas professoras foram as cozinheiras do convento, os padres, aquela situação toda que eu vivi dentro de um convento franciscano, com senhores de 60, 70 anos. Hoje a maioria deles já morreu, porque eu já vi lá na coisa, mas assim, a ponto assim, uma coisa curiosa, porque eles tinham um livro, e esse livro era lido todo final de semana. É o livro necrológico, que era todos os padres importantes que morriam, que naquele dia você lia aquele livro daquela semana. Morreu fulano, e tinha um histórico de cada um padre. É um livrão. Até o dia que me foi dado a honra de ler o livro necrológico. Olha! Aí eu falo, cara... Isso é ser aceito. Eu estou aqui, é nóis. Depois de ter chegado, não querer conversar... Exatamente, imagina, você passa toda essa coisa de recusa, essa coisa, e de repente o livro... Não é um livro sagrado, mas é um livro que alguém tem que ler. Hoje a honra de ler o livro vai ser Que legal, cara. Isso, com certeza, essa vivência te ensinou muito mais do que a escolinha lá, né? Completamente, de italiano, né? Completamente. A vivência da rua, é claro. Mas assim, eu acho que eu tinha que ter estudado. Eu não tive essa percepção. Até porque aquela época era CCAA, FISC, essas coisas que existiam. O italiano, por não ser uma língua tão procurada, provavelmente era mais difícil ainda arrumar um curso, e você embora o pessoal aprendesse naquele período, naquela época minha ali, inglês, tinha toda essa coisa, você não tinha perspectivas de grandes mudanças, de viajar e coisa e tal. A questão da Itália apareceu por uma coisa familiar, um acaso, e a coisa foi. Mas eu não vi amigos, por exemplo, da época, tô mudando para a Inglaterra, estou mudando para isso. Não existia isso. Não tinha muito essa onda, pelo menos para o grupo, a sociedade que eu participava. Agora, hoje você tem é muito mais fácil, essas barreiras caíram, de uma certa forma. O Brasil mudou também com relação a isso. Então, hoje é fundamental. Se você não aprender minimamente, mesmo que não quero ser um literato de língua nenhuma, não importa. Você tem que aprender. É importante aprender para que você não tenha essas barreiras, para que a tua experiência lá fora seja maior do que a tua perspectiva. É isso aí. Então fica aí. Vamos deixar essa finalzinho aí, essa seguinte frase. O medo te bate de viver coisas incríveis, experiências incríveis. Então fica essa aí pra vocês, pessoal. Anota essa frase do dia, que a sua experiência seja maior que as suas expectativas. Bicho, é isso aí. Terminando com chave de ouro. Agora sim. Agora sim. Júnior, muito obrigada por ter aceitado, né? Vim aqui contar essa vivência, essa experiência. Espero que inspire todos vocês, né, galera? A se aventurarem aí no mundo e a estudarem, né? Também o idioma. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas que a gente vai tirando com vocês, né? Continuem acompanhando a gente aqui nas redes sociais, né? E tudo mais, todas as novidades, né? Que a gente vai deixar. E obrigada por acompanharem a gente aí nesse podcast. Teremos ainda muito mais, né, novidades. E gratidão por terem acompanhado. Obrigada mais uma vez, Júnior. Obrigada, Rubens. Obrigado você, Marília. Obrigado aí, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade também de dividir as minhas histórias. Foi uma honra pra gente, pô.
Isso aí. Que venham muito mais, Que venham né? mais. Que venham muito mais pra gente compartilhar. Beijo pra todos, boa noite Bye, e até mais. Cia people.